Olá, hoje eu estou gravando de um cenário diferente, porque o tema de hoje propicia também esse tipo de cenário, ou qualquer lugar, né? É um tema bem subjetivo, mas não tanto, né? Tem aspectos que são mais gerais, né, para todos nós, mas tem questões que são mais particulares minhas. Eu recebi uma pergunta esses dias, como faz para integrar então a espiritualidade no dia a dia, e eu vou responder baseado na minha vida, né, naquilo que eu busco no dia a dia para viver essa espiritualidade mais integrada. Óbvio que não é um modelo de perfeição, mas eu busco fazer o melhor dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu tenho conhecimento, dentro daquilo que eu busco, que a minha essência já mostrou e vem mostrando. A pergunta é sobre um tema que eu gosto bastante e é algo que eu penso, não diariamente, mas já pensei em refletir bastante sobre isso, que é a espiritualidade no dia a dia. E eu vou dar no meu parecer, né, o que eu acho, o que é viver a espiritualidade dentro daquilo que eu estudei, que eu senti, que eu vivenciei dentro das minhas experiências. Então, aqui é um vídeo mais subjetivo, mas de qualquer jeito eu vou falar algumas questões que são mais universalistas, como eu comentei anteriormente. Eu penso que viver a espiritualidade no dia a dia não é fugir, às vezes a gente fica muito naquele misticismo, né? Principalmente quem está dentro da espiritualidade, não todos, obviamente, mas de querer acessar a 7ª dimensão, a 8ª, a 5ª dimensão, sem antes ter integrado a própria 3ª dimensão, que é aqui onde a gente está, né? Às vezes a gente tem aquelas fugas de querer acessar aquela luz maior, o que é importante de qualquer jeito, fazer preces, fazer meditações, tudo aquilo que nos ajuda e nos auxilia a nos elevarmos, né? Mas muitas vezes a gente busca, até mesmo como uma fuga, algo muito externo, muito longínquo, sabe? Isso não significa que a gente não possa acessar essas questões, uma luz maior, ter experiências místicas, mas a gente está aqui encarnado, né? Se a gente está aqui encarnado, então a gente veio viver uma experiência aqui terrena, e a gente tem que fazer aquilo que cabe a nós fazermos, né? Dentro das nossas incumbências, daquilo que a gente planejou fazer. Então, para viver a espiritualidade no dia a dia, penso eu, a gente não precisa fugir para esses lugares, né? É viver aquilo que, por exemplo, Jesus trouxe, né? E tantas outras pessoas que foram exemplares ao longo da sua vida, que trouxeram então a espiritualidade, que para mim são um exemplo de integração na espiritualidade no dia a dia. Eu estou sendo ameaçado, acho que tem uns filhotinhos aqui dos quero-quero. E dentro desse quesito, eu sempre gosto de relembrar de um mestre para mim que é muito importante, que realmente busco seguir, né, dentro das minhas possibilidades, aquilo que ele trouxe, que é o Mestre Jesus. Ele não pediu para que a gente fosse para 5ª dimensão, para 7ª dimensão. Ele pediu para que a gente perdoasse as pessoas, para que a gente amasse o próximo, amasse a si mesmo, amasse a Deus, para que a gente fizesse trabalho de humildade, trabalho interno, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho que é diário, por sinal. Então, para mim, a espiritualidade é justamente isso que o Mestre Jesus, então, trouxe a nós, né? É um trabalho diário. Como é que tu tá lidando, por exemplo, com os teus pais no dia a dia, que é a tua base, a tua família? Às vezes a gente fica em meditação, falo por experiências passadas minhas, né? Mas a gente fica em meditação, tentando acessar aquela 5ª dimensão. Às vezes a gente foge para esses misticismos, né? E tenta acessar realidades paralelas, superiores, ou questões internas, o que é muito válido, por sinal, muito importante, né? Para que a gente tenha consciência de que a gente está aqui só de passagem. Porém, como é que tu deixa os teus pais no momento que tu está buscando isso, enquanto eles estão varrendo a casa, estão lavando a louça, estão fazendo comida para ti, tu sequer tá ajudando, né? Então, ao mesmo tempo é uma crítica, e uma crítica a mim mesmo, de um passado. Então, para mim, a espiritualidade está no dia a dia, sabe? Tá naquela palavra, naquela atenção que tu dá a uma pessoa querida, a um ente querido, a um familiar que está junto a ti. A espiritualidade para mim está na boa convivência com pessoas com que tu ama. Nas simples atitudes do dia a dia, a gente consegue ver muito mais espiritualidade do que pessoas muitas vezes que fogem então para realidades paralelas, no sentido aqui, claro, metafórico, né?
trazendo um misticismo ou querendo buscar isso até mesmo como uma fuga, sabe? A espiritualidade está aqui, está no dia a dia, está na natureza, está nas pessoas que a gente ama, na nossa convivência diária principalmente. Ali está o principal trabalho que a gente veio fazer na nossa jornada. Como disse o Chico Xavier, a gente nunca nasce na família errada, né? Depois vou colocar a correção aqui certinho do que ele trouxe. Mas esse é o cerne, tá? Por sinal, uma curiosidade, né? Até agora tô com a minha bicicleta aqui, tô indo ali buscar nesse pote aqui claras de uma senhorinha que foi um encontro, assim, de um espírito incomum, uma senhora que eu gosto bastante. Ela faz doces aqui na região e ela usa muitas gemas e sobra clara. E ela tava jogando fora porque não tinha onde estocar e ninguém tava pegando, quer saber? Eu gosto bastante de ovos e tô indo lá buscar, né? E ela sempre me chama pra ir lá buscar com todo amor, assim, carinho. Ela nos dá quitutes, presentes, essas coisinhas assim, de forma abnegada, sabe? E por sinal, essa senhora que pra mim tem uma grande sabedoria, ela trouxe: a caridade é quando a gente dá aquilo que a gente tem de sobra, né? Mas o amor é quando a gente divide aquilo que a gente tem, né? Só aquilo que a gente tem, a gente acaba dividindo. Então, ali está a sabedoria de como viver a espiritualidade no dia a dia, né? Como fazer essa integração. Não estou falando para fugir das orações, das preces, da meditação, por sinal, é algo que eu sempre indico, que eu sempre estou comentando aqui, por sinal, né? Essas questões, a meditação, as preces, o trabalho interno, o trabalho do autoconhecimento, é para mim fundamental, né? E tá nas vivências do dia a dia, né? A espiritualidade nossa tá no dia a dia. Aqui eu posso também dar alguns exemplos, né, de pessoas que, ao meu ver, dentro da minha humilde opinião, trouxeram a espiritualidade para o dia a dia. E para mim são santos, né, que trouxeram isso. Inclusive, hoje aqui a gente está em dia de São Francisco de Assis. Para mim, ele foi um santo, foi a pessoa que conseguiu integrar a espiritualidade no dia a dia, né? Ele trouxe aquilo que Jesus e viveu aquilo que Jesus pedia, né? Ele não pedia para que a gente fugisse para a quinta dimensão, por exemplo. Novamente falando, isso não significa que a gente não possa ir, mas ele pediu para que a gente perdoasse aquelas pessoas, que a gente amasse o próximo. São Francisco de Assis fez um trabalho muito lindo com leprosos, enquanto naquela época as pessoas rechaçavam essas pessoas simplesmente por conta dessa doença física, né, e puramente carnal. Eles deixavam-na de lado, eram sub-humanos ali. E ali Francisco de Assis então trouxe toda essa automaestria e trouxe toda essa espiritualidade integrada no dia a dia, trazendo o amor a essas pessoas, né? Trazendo a cura verdadeira, que é a cura do espírito, uma nova chance, um novo olhar com relação às coisas da vida, né? Um olhar muito mais espiritualizado, um olhar traz muita mais compaixão. Outra pessoa também que eu vejo que trouxe muito a espiritualidade do dia a dia, ao meu ver, foi a irmã Dulce, por exemplo, no qual ela fez um trabalho abnegado. Ela buscou seguir também as palavras de Jesus e de forma simples, como uma freira, ela trouxe então um resgate de muitas pessoas que estavam doentes, pessoas que não tinham onde morar. Ali que está a espiritualidade. O que a gente está fazendo? Aqui eu estou falando de pessoas que já são magnânimas, né? E que a gente tem que buscar também fazer esse caminho da própria automaestria. Que nem diz o próprio Divaldo: o que a gente tem, a gente deixa. O que a gente é, a gente leva, né? Então a gente só vai levar aquilo que realmente a gente fez de bom, né? Aquilo que realmente a gente angariou no nosso coração. Então são pessoas que trazem essas características de caráter, né? De nobreza de caráter. Elas têm noção, elas têm consciência de que estão aqui só de passagem e trazem então esse amor desenvolvido, esse despertar interior, não importa em qual religião, em qual credo. A irmã Dulce, por exemplo, era mais católica, creio eu, né? Posso estar equivocado. Mas não importa, o que importa é aquilo que ela trouxe, tá? Aquilo que ela buscou fazer. Para mim, ela integrou muito mais a espiritualidade e é muito mais uma espiritualista do que falsos moralistas ou pessoas que pregam a espiritualidade, mas não fazem no seu dia a dia. Às vezes são pessoas que dentro de templos, dentro de cultos, dentro de seitas, são aqueles anjos, né? Chamam os outros de irmãos, mas quando está junto à família, quando está junto à esposa, quando está junto aos filhos, são verdadeiros infernos, né? Aqui encarnados. Então isso para mim é integrar a espiritualidade no dia a dia. Muito além a gente precisa das práticas, a gente precisa das meditações, a gente precisa
dessa elevação ao alto, para que a gente busque essas vibrações mais elevadas e se mantenha então numa frequência mais elevada, para que a gente possa também fazer isso. É claro, óbvio, a gente não pode fugir também dessas práticas, tá? Porém, a espiritualidade no dia a dia, ao meu ver, né, a minha humilde opinião, é aquela que traz a caridade. Então, para mim, essa é a palavra-chave. É aquela que traz o amor ao próximo, aquilo realmente que Jesus falou, aquilo que realmente que Jesus trouxe. Então aqui eu volto a falar, né? Será que essa senhorinha aqui que tá levando uma clara para mim, tá pedindo porque eu busque, né, isso, e tá querendo me entregar amor e gosta da minha presença lá? Eu sinto que ela me chama mais para eu estar junto, para eu conversar com ela, do que realmente por algo realmente físico, né? Então, para mim, ela é muito mais integrada e muito mais espiritual do que outras pessoas pseudo-espirituais, né, e que buscam essa espiritualidade fugindo da verdade, da realidade. Pessoal, peço desculpas também caso tenha barulho de fundo aqui. Estou num parque onde passa bastante pessoa. E por sinal agora aconteceu um exemplo, né, para mim, o que é viver a espiritualidade aqui de forma mais integrada, né, dentro daquilo que eu busco. Acabou de passar uma senhorinha que mora aqui, até conversei com ela, já faz mais de 20 anos, e ela acabou de soltar milho para os passarinhos aqui, que eles estão se alimentando agora. São patinhos, não sei, alguma ave. E para mim isso é um exemplo de espiritualidade. Ela falou que vem há muitos anos já soltar comidinha, e para ela é uma alegria, sabe? E ela compra sempre a raçãozinha para os bichinhos e vem aqui alimentar eles e ver o sorriso dela, né, e a felicidade dela estar fazendo isso. Para mim isso é a espiritualidade integrada no dia a dia. Ela não me parecia, até pela conversa assim, de seguir alguma linha, de ter a espiritualidade no seu dia a dia, mas para mim ela é, através desse exemplo, é claro, né, não sei quem que é a pessoa por inteiro, mas para mim ela é um exemplo sim de uma pessoa que traz uma espiritualidade, ao menos nesse quesito, né, muito mais integrada do que muitos espiritualistas, então, que estão nessa senda, né, mas não ajudam sequer o irmão que está do lado, simplesmente estendendo uma mão, ou mesmo não se trabalham dentro de um relacionamento, dentro de uma família, não quer fazer o melhor junto a eles, busca a fuga dentro da família, enquanto eles estão ralando ali para fazer tudo por ti, né? Então, para mim, isso já está um pouco distante do meu ideal. Então, tem grandes exemplos. O próprio Divaldo Franco, por exemplo, né? Uma pessoa que trouxe a espiritualidade de forma genuína, ajudou inúmeras pessoas, são mais de 600 filhos, como ele chama, né, que ele adotou ao longo da jornada dele. Então, para mim, sim, esse é um exemplo, né, de uma pessoa que trouxe a espiritualidade para o dia a dia. Trouxe aquilo que Jesus, por exemplo, falou e pregou, né? Ele não pediu para que a gente fizesse milagres, ele simplesmente pediu para que a gente amasse ao próximo, um ao outro. E hoje, simbolicamente também, né, nada mais justo fazer um vídeo no dia de São Francisco de Assis, dia 4/10. Provavelmente eu posto esse vídeo um pouco mais pra frente. Ele trouxe uma frase na qual eu gosto bastante, né? E a frase diz: pregue o evangelho o tempo todo e, quando necessário, use a palavra. Então o evangelho é para ser vivido, para ser experienciado, é para ser aplicado no nosso dia a dia. Eu uso muito para conhecer quem que é um mestre na minha vida, aquilo que um próprio mestre trouxe, né, através da sua humildade, o próprio mestre Jesus. Pelas suas obras vos conhecerei. E pela obra de São Francisco de Assis, pela obra de Divaldo Franco, da irmã Dulce, todas as pessoas que eu trouxe aqui, eu consigo conhecer e reconhecer grandes mestres, então, que trouxeram essa espiritualidade muito mais integrada ao nosso dia a dia. Vou deixar também aqui algumas passagens de São Francisco de Assis, hoje é dia dele. Para mim, é um santo, né, que nem se chama, mas para mim é um espírito que eu tenho muita afinidade. Eu gosto demais dele, da energia dele, daquilo que ele trouxe, daquilo que ele foi como encarnado aqui, né, e como é como espírito ainda de luz, trazendo muita sabedoria, muita humildade, trazendo esse acolhimento e esse amor, não só aos nossos irmãos humanos, mas também aos nossos irmãos animais, né, que para mim são queridos irmãos também que estão no processo de evolução, assim como nós, assim como as árvores, como as plantas e todos os outros seres, tá? Eu acho que viver a espiritualidade no dia a dia é viver em união com tudo isso que Deus nos proporcionou. Que eu trouxe um pouco da minha visão, de forma humilde, é a minha visão, né? É o que eu acho, é o que eu vejo.
E eu agradeço a Deus a oportunidade então de conhecer também muitos mestres da minha vida que para mim trouxeram a espiritualidade genuína e verdadeira, né? Tem algumas que convivem comigo diariamente e, se não diariamente, são pessoas que eu julgo como mestre, né? Mas como que eu descobri que elas são mestras? E como que eu julguei não, né? Mas como que eu cheguei a essa conclusão? Porque para mim são as pessoas que trazem humildade e pelas suas obras vos conhecereis, novamente falando, né? São pessoas que trouxeram então, através das suas obras, um alento, uma ajuda ao próximo, tá? Também são exemplos, tá? De pessoas que trabalham então para o bem e trazem essa espiritualidade de forma integrada no dia a dia. Será que a pessoa mais espiritualizada é aquela que se julga espiritual, que segue alguma doutrina, mas é radical com os outros, que julga os outros, que condena os outros, ou aquela, né, que se diz que é materialista, que não tem credo nenhum, que até mesmo ateia? Claro que isso é uma condição ainda que, conforme a evolução, ela vai despertando nesse sentido. Mas são pessoas que fazem o bem, que buscam o bem, que fazem trabalhos em prol da humanidade e buscam fazer o bem, inclusive ao próprio vizinho. Será que o que tu tem feito quanto ao teu vizinho, né? Quanto ao teu próximo, as pessoas que estão próximas a ti? Tu está sendo de forma integral? Tu está fugindo também dessa realidade externa tua? Às vezes, quem precisa de uma extensão de mão, quem precisa de um auxílio, é o teu próprio vizinho que está ao teu lado. Então a gente não pode fugir, né? Para mim a espiritualidade é integrada aqui no dia a dia, aqui no agora. A gente tem boleto para pagar, querendo dizer o próprio professor Wagner Borges, né? Então a gente não pode fugir muito além. A gente tem que, como diz o Paramahansa, né? Integrar a meditação junto e a devoção e o trabalho espiritual, e o autoconhecimento, é óbvio, o autoconhecimento está no nosso dia a dia também. O autoconhecimento é 24 horas por dia. Integrar tudo isso ao nosso dia a dia, a nossa vida aqui como encarnado, porque se a gente está aqui, era pra gente estar aqui, né? É pra gente estar aqui. Deus sabe exatamente onde a gente tem que estar. Então, tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Tudo é ressonância. Nós somos seres que vivemos através da ressonância, né? E as pessoas que estão à nossa volta tá de acordo com a nossa energia e daquilo que a gente vibra, tá? Então, ali tem sempre um aprendizado, e para mim a espiritualidade no dia a dia é integrar tudo isso, é aceitar e fazer essa jornada que é muito mais interna do que externa. Mas, consequentemente, né, tudo aquilo que a gente traz no nosso interior, também a gente acaba externando, seja amor ou seja as coisas ruins, né? Por exemplo, Irmã Dulce, que nem eu citei, São Francisco de Assis, Jesus, entre outros santos que eu acabei citando aqui, te deram realmente aquilo que tinha no seu coração, que era amor, que era o carinho, que era o auxílio ao próximo. Então, para mim, isso é a espiritualidade no dia a dia. E para finalizar, né, às vezes, quando a gente começa a pensar sobre os temas a ser falado no vídeo aqui, vem tanta inspiração, mas às vezes por algumas entraves e às vezes por não estar ainda tão habituado quanto a câmera, né, que para mim é uma coisa nova, eu acabo não conseguindo passar toda aquela inspiração que vem na hora que me vem esse tema, me vem para falar sobre tal assunto, né? Então, com certeza eu teria bem mais a falar sobre isso, bem mais pessoas a citarem aqui, né, que ao meu ver trouxeram a espiritualidade de forma genuína e verdadeira para o dia a dia, de forma integrada, trazer o céu para a terra. Pessoal, é isso, agradeço a participação de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, curte, compartilha com aquelas pessoas que tu sinta que tenha que ouvir essa mensagem também. E até o próximo vídeo.